o Vinícius tinha um dos maiores cursos de concurso do Brasil, matou o negócio dele, ele matou, simplesmente matou. E criou uma empresa de marketing, uma empresa focada em vendas, em comercial, porque ele sabia que era essa... E era o que te motivava, né? O que é que faz você matar uma empresa que faturava quase R$1 milhão por mês para criar uma outra empresa? E eu fui contra no início, falei, você é maluco, você vai fazer isso, tal, tal, e você matou o negócio, ressurgiu. Claro que no início tem as dificuldades normais do início de qualquer business, mas hoje você está melhor do que você estava antes. Obrigado pelo convite, Vinícius, por essa apresentação que só você sabe fazer com a sua... Não, você tem essa qualidade de comunicação que passa, né? Passa essa energia e é isso que faz você ter o sucesso que você tem. E eu estou aqui, aceitei o convite porque eu gosto de estar na sua presença, porque a sua presença me faz bem. Você falou ali na sua sala há pouco, falou assim, você tem que sair dessa, você está pensando negativo, você tem que sair dessa. E você é esse cara que a gente está perto porque traz positividade. O Vinícius... Eu sempre brinco que todo encontro que eu tenho com ele, todo café, gera aí um resultado positivo na minha vida. E o resultado pode vir do ponto de vista de saúde, pode vir do ponto de vista financeiro, emocional, espiritual. E parabéns, Vinícius, por essa característica que você tem, que é de jogar para cima. E eu acho que quem está perto de você sente isso, e é por isso que você agrega tanta gente boa. Em todos os negócios que você faz, você tem resultados positivos. E isso não é uma... Isso eu já falei para você outras vezes, estou falando aqui, né, porque a gente está nesse... All-in podcast e o princípio básico da vida do Vinícius é all-in. Você sempre apostou tudo ou não foi. Se é para fazer, tem que apostar tudo. Obrigado, cara. Não. Acho que mais de 2.000 aprovados já nesses concursos. Muito mais de 20 mil alunos. Vinícius, essa é uma longa história, né? Porque eu acho que a gente vai mudando ao longo da vida. Eu conheço a tua história e sei que você foi jantar um dia no Coco Bambu e falou, cara, como é que o cara vive essa vida? Como é que janta aqui, paga essa conta e anda naquele carro? E você era um cara que depois passou no concurso, virou servidor público, depois largou para empreender. E, Vinícius, eu acho que a gente tem a mesma fome de vencer, a mesma fome de fazer algo novo. Eu assisti um documentário no Netflix, com certeza você já assistiu, e parece muito com as nossas conversas, do Arnold. E ele falou assim, cara, eu era um menino da Áustria, do interior, ficava ali e tal, e um dia eu vi uma revista, uma magazine, né, uma revista, mostrando um bodybuilder sul-africano que ganhou o título e depois virou ator. E aquilo é a referência. Então a gente tem que ter o estalo da referência. E com certeza a tua referência primeira para ser servidor foi, moro em Brasília, ser servidor é a minha chance de não passar fome. E ter uma casa e conseguir dar uma vida boa para minha família, minha esposa. E da mesma forma eu vi meu pai, juiz, eu falei, pô, ser servidor público é a minha saída. Vou fazer concurso, tenho capacidade, vou passar. E Arnold, ele fala isso, ele foi tendo referências. Primeira referência de ser bodybuilder, depois uma referência de ser ator. E ele fala em inglês essa frase, mas eu vou traduzir praticamente de forma fiel o que ele fala. Quando eu vi um vídeo de um cara que subiu o Everest,
Ele sobe o Everest e aí perguntaram a ele, quando você atinge esse ponto, o que é que você avista depois que você chega no topo disso aqui? Ele fala, eu avisto outro monte, outro topo. E eu acho, Vinícius, que essa característica é o que nos une como amigos e como parceiros, né? Você é o cara hoje que faz os lançamentos do Instituto Fórmula e me ajuda, na verdade me ajuda não, você guia o Leme ali da parte comercial do Instituto Fórmula e graças a Deus que a gente se encontrou, é olhar o outro monte. Então, quando eu passei no primeiro concurso, eu foquei em outro, e eu acho que a gente está sempre tentando atingir o ponto mais alto do topo, mas não porque a gente não seja satisfeito, a gente valoriza o que a gente tem, mas porque é da nossa essência, é como se fosse o combustível para a gente continuar vivo. Um dia, claro, eu estou saindo de Arnold Schwarzenegger para filosofia e voltando, um dia eu vi Zezé de Camargo falando isso. Ele falou assim, cara, quando eu fiz um show para, sei lá, 1 milhão de pessoas, eu achei, cara, e agora? O que é que eu vou fazer mais? Ele tinha que criar um novo modelo de negócio que fizesse o coração dele palpitar. Então, eu acho que o que faz a gente continuar, Vinícius, o que vai fazer muitas das pessoas que estão assistindo o podcast, que têm essa vontade de empreender, é não ouvir os outros. Porque as pessoas vão dizer, pô, mas você já está bem, você já ganha bem, para que você quer isso? Mas a gente tem que ouvir o que está aqui dentro. Se isso nos move, e não é só dinheiro, não é só. Realmente é vital, é combustível de vida, é para você continuar andando. Então, acho que, respondendo essa pergunta que você me fez aí, é olhar o próximo topo, olhar o próximo monte, escalar, porque a gente é focado em desafio e é focado em realizações. E isso é que traz a felicidade para a gente. Eu falo como se fosse nós dois, porque eu conheço muito seu estilo e você é um cara que já matou negócios para ressurgir outro negócio. O Vinícius tinha um dos maiores cursos de concurso do Brasil, matou o negócio dele, ele matou, simplesmente matou. E criou uma empresa de marketing, uma empresa focada em vendas, em comercial, porque ele sabia que era essa, e era o que te motivava, né? O que é que faz você matar uma empresa que faturava quase R$1 milhão por mês para criar uma outra empresa? E eu fui contra no início, falei, você é maluco, você vai fazer isso, tal, tal, e você matou o negócio, ressurgiu. Claro que no início tem as dificuldades normais do início de qualquer business, mas hoje você está melhor do que você estava antes. Então, é basicamente isso. É uma questão de tempo. Às vezes você vai ter que cortar na própria pele, Isso. vai ter que sangrar, e é natural, esse sangue vir, mas quando você consegue construir algo com base em sangue, suor e lágrimas, essa parte só não é. Sim. Você está falando, pai, dessa vontade, dessa fome, etc e tal. E eu vou te fazer outra pergunta, irmão. Como é que desenvolve essa fome? Tá? Em algum momento tu perdeu essa fome, ou não? Sempre teve essa fome de querer fazer, etc e tal? Porque às vezes o que acontece? Eu acompanhei muita gente fazendo isso também, né? Sim. É por isso que hoje eu domino tão bem esse processo de marketing. Sim, sim. Relacionado a tudo isso que eu fazia para mim. Então, eu costumava perceber que o cara dividia a síndrome do primeiro carro. O que é a síndrome do primeiro carro? O cara está indo para caramba, ele está se esforçando, ele está fazendo preço, e ele consegue ter resultado. E quando ele assume o cargo, ele sai daquela necessidade de escassez, né, aquela necessidade de coisa que ele tinha, e agora começa a ter um salário, uma remuneração, ou um show, que seja, um subsídio, mas não é o que ele gostaria de ter para a vida, mas já mata aquela primeira necessidade. É aquela vontade de continuar ajudando que o cara perde, assim como ele tem o cargo. Quem tem um cargo top, mas também não tem um cargo ruim, tem um cargo mediano. Ele perde essa vontade, talvez para vontade, etc. Isso aconteceu contigo ou não? O que tu acha que faz o cara voltar para essa vontade? Vinícius, isso não aconteceu comigo, é uma coisa engraçada, porque eu sempre achei que eu fosse um insatisfeito. Porque a minha felicidade maior era sempre no processo. Tipo, estava estudando, quando eu passei e tomei posse, eu não lembro de ter sentido... Aí você, pô, será que eu sou insatisfeito? Porque eu realizei e tal, e não me senti tão feliz, tão realizado, quanto eu me senti com o processo, quando eu me senti com a aprovação. Com o processo para chegar à aprovação. E eu acho que isso acontece no empreendedorismo, isso acontece na vida de quem trabalha, da pessoa estagnar. E eu acho que aí nós temos duas coisas, né? Nós temos... Você fala muito sobre isso, né? Sobre propósito. O cara não tinha um propósito. O propósito dele talvez fosse outro, fosse ter um salário e viver uma vida mediana, não vou falar medíocre, porque ele pode ser feliz com aquela vida. E o segundo
é o senso de não merecimento e, naturalmente, o medo. Você fala muito sobre isso, né? Você, como uma pessoa que tem formação, né, de coach e tal, você tem esses dois lados, né? O cara que entende muito de marketing, entende muito de ser humano. Eu acho que o segundo ponto é o medo de ir para frente, é o medo de tentar um novo desafio. Eu vejo vários amigos que tinham tudo para decolar, aceitaram uma vida mediana por medo do julgamento, por medo do fracasso. Então, eu entendo que seja esses dois fatores, né? O primeiro, o fator de estar satisfeito, daquele não ser o propósito do cara, ele não quer assumir risco, né? Não vale a pena para ele. E o segundo, do medo. Então, por exemplo, a gente que... Tu já largou o serviço público, é uma tendência que isso aconteça. Falo isso claramente, não desmerecendo, eu adoro o serviço público, aprendi muito o serviço público, mas eu acho que esse assumir risco e se botar à prova é o essencial para o empreendedor, é o essencial para aquele cara que quer fazer mais, porque tu assumiu o risco. Poderia estar com a tua vida estável e já, com certeza, e aí você me perguntou se essa fome já diminuiu. Diversas vezes eu me questionei. Pô, será que eu fiz certo? Só que aí, ao mesmo tempo, eu penso, porra, se eu aceitasse só aquilo que eu tinha, eu estaria feliz. Eu fiz, não, eu preciso ir mais. Eu estou sangrando, eu estou sofrendo, eu estou tendo dificuldades, mas, ao mesmo tempo, isso faz parte de mim hoje. E um lance, Vinícius, que eu acho que empreender ou fazer qualquer coisa que traga risco, te traz um aprendizado de vida que você tem que mexer em caixinhas do teu emocional, da tua personalidade, que você não iria mexer se você não se colocasse à prova. Eu vi um vídeo do Thierry Henry, e ele falando sobre isso, né, que quando acaba a carreira de um jogador de futebol, ele passou 15 a 20 anos sem pensar nele, pensando nele como futebolista, como atleta. E acaba, aí ele tem que enfrentar os problemas. São aquelas caixinhas que a gente tem que abrir. O cara pode ganhar 10 mil por mês, mas para ganhar 1 milhão, ele tem que abrir algumas caixinhas que vão mexer com ele internamente, que não é todo mundo que está disposto a isso. E eu não estou falando só de 1 milhão de dinheiro, estou falando de 1 milhão de resultado, né? É. De 1 milhão, é. Sim. Daí, quando o cara tem que lidar com esses casos deles, depois dos internos, aí ele pega. E aí tem, pô, será que eu fiz uma coisa certa? Será que tomei a decisão certa? A gente está no início de ano aí. E é muita essa reflexão, né? Pô, o que eu fiz errado no passado, o que eu fiz certo? Aí você começa a fazer essa balança, etc e tal. Todas as coisas, irmão, eu estou tomando uma decisão, essa decisão importante, eu tenho que trazer uma reflexão. Cara, é tudo certo. O que acontece? Deu tudo certo. O que acontece? Porra, eu fui para o carro do meu sonho, fazer isso, fazer aquilo, beleza, essa parte boa. Mas se der errado, deu tudo errado. O que acontece? Porra, eu perdi minha casa, vou perder carro, vou perder isso, aquilo e tal. E a grande questão que está resolvendo aí, eu gosto de falar assim, você está disposto a suportar esses pesos? Se der tudo errado, você está disposto, porque foi assim quando eu abri o negócio, foi assim quando eu resolvi empreender nessa parte de agência, de marketing, de lançamento digitais, foi assim que eu fiz quando eu resolvi sair do serviço público. Todas as vezes eu pensei, isso é muita técnica, eu estou disposto a tentar esse peso, porque provavelmente eu vou ter que começar. Do zero você não recomeça nunca, né? Eu vou ter que voltar a estar para conduzir. Naturalmente, vou passar por vocês, eu já fiz uma vez, vou fazer de novo, né? Agora, a grande questão é lidar com toda essa questão. Você sendo servidor público, você já tem uma certa segurança, mas isso em algum momento te inibe ou te isenta dessa pressão do empreendedorismo ou não? Não me isenta. Na verdade, o nome do teu podcast ele é muito forte, né? All in. Não existe fazer nada pela metade. Eu vou fazer tal coisa, eu vou estudar, eu vou ser um médico, eu vou ser um empreendedor do marketing digital, vou ser um empreendedor da área educacional. Tem que ser all in. E você vai ser questionado. Principalmente, Vinícius, eu acho que eu que venho de uma família, a gente conversava sobre isso, eu que venho de uma família de um pai juiz, mais conservador. Meu pai chegou e fez, pô, por que você não fica quieto? Não seria melhor?
Então você vai enfrentar dificuldade, você sabe. Eu tive um casamento que acabou, claro, respeito muito minha ex-esposa, tá, mas muito disso, da pressão do negócio, gerou esse resultado. E claro, faz parte eu a respeito totalmente e tal. Então você tem que fazer o all-in. Então você vai ter aqui, pô, vamos supor, você tem 100 mil reais hoje, se você tivesse só 100 mil reais, ou que fosse 5 mil, você não vai fazer uma bobice, né? Eu não estou dizendo para o cara que está vendo o podcast fazer uma coisa como eu vi. Uma vez a gente estava sentado ali na academia, na Bodytech, chegou um rapaz que pegou 60 mil reais, que era o dinheiro que ele tinha, e fez uma coisa sem conhecimento técnico. Eu não estou dizendo de você fazer isso. Não é, o all-in não é sobre ser reckless, né? Tipo, que é inconsequente em inglês, né? Não é sobre ser inconsequente. Você tem que saber o que você está fazendo. Agora, você teve ali. Cara, é isso. O que é que pode acontecer de melhor? O que é que pode acontecer de pior? Fez esse cálculo? Não tem jeito, tem que dar all-in. O conceito do all-in é isso, né? É tudo ou nada. Entendeu? Então eu entendo que esse sentimento de assumir risco, só que não pode ser inconsequente. Claro que, de certa forma, o empreendedor ele é um pouco inconsequente, mas ele é um inconsequente racional, né? Ele consegue visualizar. E você fala uma coisa muito clara, cara, visão clara. A visão clara do que você quer atingir é essencial. Por exemplo, você fechou o seu negócio de concurso, só que você tinha um conhecimento técnico, de venda, de marketing. Então você não estava sendo inconsequente. Você tinha o conhecimento técnico. E eu acho que isso é uma coisa também, Vinícius, que a gente tem que tocar. Empreendedorismo hoje, na intuição, como o cara que abriu uma vendinha na esquina, meu avô foi dono de bodega lá em Petrolina, tipo, cara, não funciona mais. Não tem mais como o cara abrir uma vendinha de esquina se ele não tiver um mínimo conhecimento técnico. O mundo está muito mais moderno. Você vai ver uma gestão empresarial hoje, uma gestão contábil de uma empresa muito mais complexa, a tributação muito mais complexa, o modelo de negócio muito mais complexo. O cara que abre uma bodeguinha na esquina, cara, ele está vinculado ao iFood, cara. Ele está vinculado a um aplicativo de entrega. Então, tanto ele sofre a influência desse aplicativo negativamente, como ele pode também usar isso. Agora, vamos puxar para o lado quantas pessoas, Vinícius. Eu vi lá no teu mastermind lá, que você realizou no hotel, milhares de pessoas, centenas, não sei, e pessoas que tinham lojas físicas, pessoas que tinham comércio, que eram dentistas, e eles não aplicavam marketing. E o cara viu que já tem essa necessidade. E marketing é ciência, marketing não é eu acho. A venda, você é um cara que fala muito sobre venda, né? A venda não é intuitiva, ela é ciência. Então, all-in, mas all-in estudando, sabendo o que você está fazendo. Não vai achar que o Vinícius largou o serviço público e ganhava 10, 15 mil por mês, o Mauro, que tem um cargo de 30, 40 mil por mês e decidiu investir na educação, está fazendo e vai ter resultado sem estudar. Não tem como, sem saber tecnicamente o que está fazendo. A gente está aqui fazendo um podcast hoje, o Vinícius tem conhecimento de marketing, a equipe dele é altamente preparada, com equipamentos de primeira. Claro que no início não foi assim, mas tu teve que ter a visão, investir em conhecimento técnico, estudar. A gente fala sobre isso, né? Estudar. Estudar é cada vez mais necessário para você conseguir tomar boas decisões, né? Sim. Claro, Vinícius, metodologia, né? Tudo é método, né? Tudo é técnico e é científico. O que é estudar para concurso? Estudar para concurso é informação. Eu tenho que pegar aquela informação do ponto A e levar para o ponto B. Pegar ela do meu livro, da minha videoaula, do meu material e levar para o ponto B, que é a aplicação numa prova. Então, na verdade, estudar para concurso é neurociência. É você tratar informação. Você não pode achar que um conceito que está na legislação lá, ele é um conceito que vai ser aplicado, é um conceito que está parado. Não, ele é um conceito dinâmico. Então, basicamente, o que eu fiz foi pensar em neurociência, pensar em estudo ativo, 3 fundamentos básicos da metodologia, né? Estudo ativo, tratamento de informação e conexão de informação. É o que você faz aqui. Você, por exemplo, quando pega um conceito de marketing digital, uma comunicação, um livro, você tem que tratar aquela informação. Você quer fazer uma venda. Você quer pegar um gatilho mental, por exemplo. Você é um empreendedor
Você é a veia do comercial, você tem muito comercial. O gatilho mental da reciprocidade. Pô, vou tratar assim meu cliente, vou estar aqui presente, vou ofertar isso a ele, no final ele vai ter que trazer um retorno. Só que aí você conecta com outro conhecimento, que é o outro gatilho mental, conecta com o conhecimento do marketing de vendas, marketing, por exemplo, de experiência, como você faz no seu evento. Então, o que eu trago para o negócio da metodologia é método, processo. E pensar sempre que não tem como ser intuitivo. Se você vai na intuição, você vai errar. Na intuição, é isso que eu falo no meu método. Eu falo assim, olha, o cara vai demorar 7, 8 anos para passar num concurso na intuição, achando que não tem método. Só que intuitivamente ele está desenvolvendo um método. É a mesma coisa no business. O cara que não tem método, você vê que ele demora mais. Cara, eu vou te dar um exemplo do Fórmula e da minha relação com você. Eu não tinha método de venda. O Fórmula não tinha, porque eu sou professor. Eu nunca quis me preocupar com isso. E aí eu falo para vocês que querem empreender, querem vender teu conhecimento. Hoje, conhecimento é uma das coisas mais valiosas do mundo, se não for a mais. Lucrativa. Eu não tinha método. Eu ia demorar quantos anos para ter o resultado que tive com um mês, o Fórmula, né? Que você entrou e dominou o processo comercial. Eu tinha um sócio, quando esse meu sócio saiu, ele era o sócio administrador, era o sócio que cuidava do comercial e eu dava aula. Que é o que eu sei fazer. Eu sei dar aula e cuidar de método, e cuidar de metodologia de ensino. Saiu. Encontrei o Vinícius, por acaso, na mesma semana na academia, e você me trouxe um método. Imagina que, por exemplo, o Vinícius chegou e me explicou, não, você tem que fazer uma campanha assim, que vai estar com essa mensagem, o pessoal vai cair numa landing page, vai entrar numa página de obrigado, que vai cair num grupo de WhatsApp. Aí, beleza, agora caiu no grupo de WhatsApp, o que é que deve ser feito? Processo de venda. Ele que criou esse processo, e, claro, ele modernizou e a gente aplica. Tem que ter um método ali. Por exemplo, você fala, Mauro, tem que abrir o grupo na véspera da live. Você me obriga a fazer isso. Eu muitas vezes talvez não quisesse, porque é uma exposição, com 1000 pessoas no grupo. É método. Isso não é intuitivo. Você fala, ó, o time comercial tem que entrar em contato individual com cada um dos alunos. Aí eu, por que, Vinícius? Aí você, não, porque é um processo de, chamou a atenção, agora é relacionamento. Relacionamento. Depois você vai abrir o grupo, você vai criar relacionamento, método. E depois você vai também criar autoridade, reciprocidade, porque você parou e os alunos agradecem. Professor, obrigado por ter disponibilizado esse tempo. E o método da live, por exemplo, que parece uma coisa simples, da venda. Você entra na live, começa falando da tua vida, criando uma conexão com o aluno. É método, você que ensinou isso para mim. Eu não sabia. Depois você começa, e aí você fala do método uma parte, porque o aluno não está preocupado com o método em si. O método é o mais importante no final para ele atingir, mas ele está preocupado com a transformação. Por exemplo, eu vi uma coisa que você fez na sua palestra, né? Naquele dia lá no hotel, e muitas vezes as pessoas criticam. Você, por exemplo, antes de fazer a oferta, eu fiz uma palavra, falei com você, você levou a energia, você pode explicar melhor isso, você fez uma dinâmica lá, que eu não tenho conhecimento para isso, você é que cuida dessa parte, e a galera ficou eufórica. Aí você fez um pitch, fez uma oferta. Isso é método. Porque, pô, você trouxe a positividade para o cara, é muito mais fácil o cara tomar uma decisão de compra. Você pode explicar melhor isso. Então, assim, o que eu trouxe é intuitivo, vou demorar mais tempo e vou desistir. Porque eu procrastino, não vou ter resultado, vou começar a fracassar. O cara que está lá com a lojinha e não conhece marketing, e não chega aqui para ter o método contigo, ele vai demorar e a chance dele desistir é gigante. O que é que eu entrego para o meu aluno? Eu entrego, irmão, não tem intuição, não tem inteligência. Tem metodologia, tem processo, tem sequência de atos. E você faz e vai ter resultado. Que é o que você muito bem traz na parte comercial. Agora, para isso, precisa ter estudo, né? Está faltando no mercado. Tem muita gente empregada, mas não tem gente boa e desempregada. Gente boa realmente já tem emprego. E esses empresários eles sofrem porque eles estão focando na pessoa. Sendo que os melhores empresários não estão focando apenas nas pessoas. Eles estão desenvolvendo outra parada, que chama processo. Quando você tem um processo muito bom, um funcionário, um colaborador mediano, até abaixo da média, quando cumpre o processo, tem reputação de nada. Por quê? É o método que você está falando.
Quando você aplica um método de crescimento, um método de marketing, um método de vendas, um método de gestão, automaticamente o desempenho da sua empresa explode. Então, eu não preciso ter os melhores, eu preciso ter o melhor processo. Agora, como é que eu vou criar o melhor processo na minha cabeça? Como é que eu vou criar o melhor processo na minha sala? Sendo que na maioria das vezes eu estou ali apagando incêndio, eu estou preso no operacional, sendo que na verdade eu deveria dar 2 passos para trás, olhar o todo, olhar com o que o meu cliente se importa de fato, criar um processo de marketing de vendas que funciona e botar para o irmão aplicar. Porque o irmão aplicando esse processo de forma fidedigna, o resultado na ponta é uma consequência. Eu costumo falar que vendas é consequência. Vendas nunca pode ser o fim. Tem que ter uma consequência. Por quê? Pessoas compram de quem elas confiam. Então eu preciso criar um relacionamento, porque esse relacionamento com uma confiança. Para criar um relacionamento com a pessoa, eu vou precisar entender as dores, as dúvidas e os desejos. Eu tenho que mapa 3D. Se eu sei quais são as dores, dúvidas e desejos, eu começo a criar um relacionamento, eu começo a ter uma rapport, uma relação de rapport. Se eu tenho rapport, eu tenho conexão. Se eu tenho conexão, eu tenho confiança. Aí sim eu posso mostrar minha proposta. Aí sim eu posso mostrar o preço das coisas que eu cobro. Por quê? Ela tem valor. O valor é a conexão. Por exemplo, nós nos conectamos com uma academia. Eu costumo brincar de que eu nunca paguei academia na minha vida. Por quê? O relacionamento que a gente construiu na academia gerou um contrato que gerou milhares e milhares e milhares de faturamento. Centenas de milhares e milhares de faturamento que eu não teria se não tivesse academia. Se eu não tivesse conectado. Mas a gente se conectou primeiro, eu fui interessado. É mesmo que o curso para concurso, como é que funciona? Uma conexão com um amigo em comum, né? Exato. Depois eu me mostrei interessante. Pô, sim. Eu faço assim, eu faço assado, tal, etc. Pô, você não quer assumir a parte do marketing brasileiro, não? Aí eu fui interesseiro. É. Pô, eu vou, mas eu vou assim. Sim. E aí nos torna caro, porque se paga. E você fala uma coisa, né, que é o dinheiro não existe, né? A gente gera o dinheiro, você gerou o dinheiro. A gente estava tomando um chopp na véspera, Vinícius nem bebe, tanto nem eu, mas a gente terminou de fazer todo o processo, a venda. Se ela ia acontecer ou não, no outro dia, a gente não sabia. Mas a gente estava ali e falou assim, cara, você vê, não tinha, agora vai ter. Gerou a riqueza, né? A riqueza gerada. Né? Ameaçar ele com dinheiro, ele vai daí na cara das pessoas, porque ele não liga para ter dinheiro. Ele construiu a palavra. Só que, irmão, é 0,5% das pessoas. A grande maioria das pessoas vão gerar riqueza pela necessidade. Pô, eu preciso de 5 mil para sobreviver. Então, ele gera riqueza até 5 mil. Ele não consegue produzir mais riqueza porque a necessidade dele estancou. E é nessa hora que eu falo que o cara precisa dar parte maior que tem. Você não passa na cabeça, você vai fazer um investimento maior, que eles não falam tão preparados assim, mas não é compras de consumo, não é dívida de consumo, é dívida de investimento e crescimento. O que é dívida de crescimento e investimento? Cara, eu vou contratar uma agência, eu vou contratar uma empresa, eu vou investir mais no marketing, eu vou fazer um evento, eu não estou preparado para isso, mas eu vou fazer isso. Aí ele se coloca na posição de necessidade e a capacidade geradora que ele fala dele, e faz esse negócio acontecer e empodera. E o cara fala assim, irmão, eu não sei se eu consigo fazer essa parada. Agora eu vou fazer de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se for, aqui o podcast é você, mas eu vou fazer uma pergunta. O que você faria se você ganhar 100 milhões de reais na Mega Sena? Você ia parar de trabalhar? Eu já ouvi de várias pessoas, vou parar de trabalhar, amanhã eu não venho. Não, mas não só por isso. Você não ia querer potencializar os seus resultados? É. Porque 100 milhões de reais é um valor assim. 10 milhões o cara pode gastar. Eu já vi amigo meu ter 10 milhões e quebrar. Mas 100 milhões, cara, se você bota num fundo de investimento, já dá 1 milhão por mês. Qualquer um vive com 1 milhão por mês.
cara que não tem porra nenhuma, não vê nada, todo fugido na vida. Qual o conselho que ele vai te dar? Que influência que ele vai ter sobre você? É para gastar, é para torrar, é para fazer curto prazo, não sabe nem o que. Cara, beleza, 100 milhões de lá para gastar, mas tem gente que é muita coisa, não é que você consegue fazer. Consegue. É que, na verdade... Esses caras que estão na Mega Sena, por exemplo, pobre, de 5 a 10 anos. Retorno. Sim. E é um negócio que é engraçado, que, por exemplo, você tá falando sobre isso. Se ganhar 100 milhões, eu faria isso. Que, no fim das contas, é você aprender mais e conseguir se comunicar mais e conseguir impactar mais. Cara, é totalmente isso. Assim, então, por exemplo, você falou dos 5 mil. Vamos falar de 100 milhões. O que o cara faz depois de ganhar 100 milhões? Por exemplo, outro dia, um cara falou assim para mim, tal pessoa milionária entrou na política. Por quê? Eu, cara, por que tu vem aqui treinar jiu-jitsu e ter a chance de alguém quebrar teu braço? O que te move? Se fosse para todo mundo ficar quieto, com medo de morrer, ninguém ia sair de casa. E tem gente que é assim. Que o cara tem medo de sair de casa, tem medo de se arriscar, porque ele tem medo de uma batida na esquina, tem medo de comer uma comida estragada e morrer. Entendeu? Então eu acho que esse lance de aprender mais, se comunicar mais, ver até onde a gente pode chegar, eu acho que é uma coisa que está totalmente embrincada com o que a gente tem, né? E o Vinícius falou sobre relacionamento, né, pessoal? O Vinícius é um cara... o Vinícius, ele é um cara muito comunicativo, mas ele é um cara tímido, fechado, né? Na vida dele. E o Vinícius, com esse lado dele mais fechado, também passa uma credibilidade maior. De não é um cara que está ali para qualquer coisa, aberto a todo mundo. Não é todo mundo que vai à sua casa. Você tem um ciclo fechado de amigos. E as pessoas confundem, né? Network, elas acham que é conhecer muita gente. E outro dia eu vi uma frase na internet que não é conhecer muita gente. É quem te recomenda. Quem está fazendo negócio contigo? Quem te recomenda? Então, que é outro ponto importante para o empresário, né? Você falou, pô, se eu ganhasse 100 milhões, eu iria me conectar com pessoas mais fodas que eu para poder gerar mais negócios e aprender mais. Não é qualquer tipo de relacionamento. Não. Né? E as pessoas se constrói do nada. E não é bem assim, não. Muito provavelmente, se eu tivesse esses 100 milhões no bolso agora, eu ia me conectar com pessoas mais fodas e eu teria que pagar para isso. Sim, sim. Eu teria que pagar para isso. Você quer subir a sua frequência, quer subir o seu nível, você vai ter que investir. Sim. Custa caro. O Maurão, eu paguei 300 mil reais para fazer parte do Clex Club lá, que é do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. O que, tipo, se você pensar assim, pô, 300 mil é muita grana. É uma grana considerável, né? Talvez pouquíssimas pessoas estariam dispostas a fazer isso. E estão dispostas a fazer isso. E eu vou te falar, o conteúdo que eu aprendi lá é um conteúdo que eu já sabia. Eu não tô menosprezando a ideia dos caras, mas o valor não tá no conteúdo, tá no relacionamento. Poxa, imagina, eu fecho uma sociedade com o Flávio Augusto. Eu tenho mais probabilidade de qualquer outra pessoa da face da Terra de fechar um negócio com ele. Por quê? Eu tô do lado dele. Eu tenho o telefone dele, eu tô num grupo de WhatsApp que ele tá lá. Então, se o meu negócio estiver preparado e eu tiver bala na agulha, eu posso apresentar pro cara e eu posso fechar uma sociedade. Por que não? Então, eu tô investindo no relacionamento, são nas conexões. Através dessa conexão que eu fiz lá, tô quase fechando um contrato com um cara que já vai pagar basicamente tudo que eu investi. Não, e se você botar 40 anos para frente, isso gera muito mais resultado. Mas o cara que ele é empresário hoje, Mauro, ele não tá olhando para isso. Porque ele tá focado no operacional, ele tá focado ali na vidinha dele, no boleto que ele tem para pagar, ou no funcionário que é ruim e ele não consegue encontrar ninguém bom, então ele mesmo vai lá e faz o negócio acontecer, e o jogo dele nunca muda. Nunca muda. Porque ele nunca muda. Eu vi uma frase, cara, esses dias que eu achei brilhante. A frase diz o seguinte, sua personalidade determina o seu nível de faturamento. Se você quer mudar o seu faturamento, você tem que mudar a sua personalidade. Cara, olha que interessante isso. Personalidade. Todo mundo tem uma personalidade. Alguns têm uma personalidade mais dominante, outros têm uma personalidade mais passiva, mas todo mundo tem uma personalidade. Independentemente de quem seja, quer mais resultado, tem que mudar a personalidade. Por exemplo, você me conhece muito bem, eu sou um cara muito executor, influente, gosto de falar pra caramba, vendas é comigo mesmo, execução é comigo mesmo. Agora, para eu mudar de fase, eu precisei mudar um pouquinho isso. Precisei ser um cara mais analítico, mais planejador, mais estratégico como um todo. Porque se for só na tora, se for só na força do braço, chega num teto.
E pra você romper esse teto, você tem que mudar essa personalidade. Então, eu tive que me tornar esse cara mais analítico e planejador estratégico. Por exemplo, se tivéssemos fazendo esse podcast há um ano atrás, por exemplo, eu estaria montando toda a estrutura do podcast. Verdade ou mentira? Eu estaria fazendo todas as coisas. É tanto que os lançamentos que você fez do Fórmula, todos, era você cuidando praticamente de tudo. De tudo, sozinho ali, né? Com a equipe, etc e tal, mas eu à frente de todas as coisas. Agora, se eu quero mudar de fase, eu preciso ser um time. O meu time, ele tem que ser bem treinado, ele não tem que ser totalmente qualificado. Eu tenho que ter um processo. Tenho que ter um processo. Para esse processo acontecer, eu tenho que estudar. Eu vou ter que me conectar com pessoas que estão jogando um jogo maior. Então você tá vendo que o investimento ele vai se retroaplicando e vai gerando resultado para você? É nesse sentido, cara. É nessa. E você também fez uma coisa, claro que a gente tá no podcast, você criou líderes também, né? Você criou líderes que viraram sócios seus. Sim. Não precisa ser falado o nome, mas tipo, você teve esse processo. Eu falei assim, pô, Vinícius, mas isso vai funcionar? E funciona, né? Desde que você Exato. escolha a pessoa certa, treine a pessoa certa E ela se prove. e se prove, né? Que também, assim, ninguém vai ser, eu não tô sendo valorizado, né? Tipo, não é sobre isso. É sobre você mostrar, dar resultado, né? E eu acho que isso é um processo também, Vinícius, que a equipe interna, eu tenho tido muita dificuldade. Eu acho que você é mais novo que eu, 7 anos, 6, 7 anos, mas a gente vem de uma geração ainda de estudar muito para ter resultado. Eu tenho muita dificuldade com a nova geração, porque a turma acha que já está pronta e não quer ir à frente. Então, até o processo, que eu acho que é um grande desafio dos empreendedores, é trabalhar o processo ali com o pessoal, para o pessoal dizer assim, não, beleza, eu tenho que aprender mais e ir além. O livro do Daniel Goleman fala sobre isso, né? A gente vive numa sociedade com um pensamento tão raso que o cara só quer executar isso aqui. Ele não acha que tem níveis de profundidade de execução. São diferentes. Um processo, por exemplo, para gravação de um podcast, ele não é tão simples. Você tem áudio, você tem vídeo, você tem iluminação. Então, você precisa de uma equipe que entregue um resultado. A gente não senta aqui sem script. A gente passou 1 hora conversando para chegar aqui, beleza, a gente tá falando de coisas aleatórias, sem um script mesmo pré-definido. Mas a gente sabia qual era a lógica, né? E qual público que a gente tinha que atingir, a comunicação assertiva. Cara, e eu vou te falar uma parada assim. Tudo que eu faço hoje é pautado de intencionalidade. Você tá sentado aqui junto comigo, a gente tá batendo esse papo. Por mais que pareça aleatória as perguntas, tô usando de muita intencionalidade. Porque eu preciso entrevistar você, Mauro. Eu preciso arrancar de você um ouro pra galera que tá assistindo a gente consumir e falar, pô, o Mauro é um cara foda. Mas ao mesmo tempo, eu também preciso mostrar que eu sei. Sim. Mostrar o meu valor. Senão eu viro só um entrevistador e aí matou o negócio. Para de ser interessante, sacou? E pra ser interessante tem que ser uma via de mão dupla. Então, por exemplo, você me fez uma pergunta. Porra, legal pra caramba. Isso é ótimo, porque me dá a oportunidade de mostrar o que eu sei, de mostrar o meu pensamento, o meu raciocínio, as coisas como eu vejo a maneira a qual eu vejo as coisas. E isso muda o jogo. Isso muda tudo, irmão. Então, muitos empresários hoje, a galera que tá no digital, qualquer pessoa que está empreendendo, tá faltando um pouco isso. De intencionalidade, de entender quais são os 3, 4 jogadas depois da movimentação. Um jogador de xadrez excelente, excepcional, ele pensa 12, 14 jogadas à frente. Então o cara tá movendo essa peça, mas essa peça aqui, isso pode acontecer, isso aqui pode acontecer, ele pode fazer isso, pode fazer isso. 14 possibilidades diferentes. E o empresário hoje, ele quer fazer só na tora, de qualquer jeito. Como o pai fazia, por exemplo. Eu vejo amigos que herdam empresas dos pais. Os que foram no ritmo conservador e tradicional, sem a evolução, quebram. Morreram. Vinícius, sobre processo. Um restaurante de amigos. Um amigo meu, servidor público, virou sócio. E os outros 2 já eram empreendedores de restaurante. Cara, o faturamento dos caras aumentou 400% em um ano com a entrada de um cara focado em processo. Que é o chato. É o chato. Não, esse sistema... Eu tô falando de conversa, de bar, conversando com eles 3. Estão 3 sócios. Os caras saíram no faturamento de 1 milhão e pouco para 5 milhões num ano com um restaurante. Aqui em Brasília. Botou um novo sistema no restaurante. Criou processo para os garçons. Atendimento de tempo. Cara, era tanto processo que eu acho que os 2 sócios que já eram empreendedores viraram pro cara que virou sócio e falou assim, porra, bicho, tá maluco? Tu vai travar o negócio assim. Cara, no início, a própria equipe resistiu ao processo. Porque ninguém gosta de, Claro, ninguém gosta de controle.
Ninguém gosta de E mudança. tem a frase clássica da administração, que é tudo pode ser medido, pode ser melhorado. O cara criou processo para tudo. Para tudo. E o foco desse sócio, e aí você pode ter um sócio, ou você mesmo fazer, ou você ter alguém que trabalha na sua equipe, para fazer isso. Está focado em processo. Por exemplo, como é que você tira um restaurante tradicional e aumenta 4 vezes o faturamento do restaurante em um ano? Sem mudar cardápio, sem fazer ação. Claro que eles investiram em marketing também e tal, porque faz parte também. Mas só o marketing também não resolve. Resolve. Não resolve, tem que ser o todo, cara. Então, esse processo, ele valida muitas coisas, né? E o resultado sai lá na ponta. Fator humano, né? A pessoa. Nós vemos numa sociedade hoje, o cara quer. O jovem, ele quer ficar rico amanhã. Ele não quer mais trabalhar, ele quer ficar rico. É. Não importa como, ele quer ficar rico. E aí você falou muito, né, sobre essa dificuldade da mão de obra, da qualificação da galera, etc e tal. E eu costumo dizer o seguinte, Maurão: ninguém tem a capacidade nem de promover e nem de demitir ninguém. O empresário, ele não faz isso. É o próprio colaborador que se demite. Eu nunca demiti ninguém. Porque se o cara estiver dando resultado, vai tirar o cara pra quê? E o mercado enxerga isso. Se o cara faz um trabalho foda, se o cara faz um trabalho foda e a empresa que ele tá não reconhece isso, o mercado vai reconhecer. Engole, é. Vai pegar esse cara, vai puxar esse cara, vai tirar esse cara dessa empresa que não reconhece. Agora, se ele faz um trabalho ruim, o mercado também reconhece. A empresa reconhece. O cara chega atrasado, não cumpre meta, não cumpre processo, o tempo inteiro tem que ficar sendo lembrado para fazer aquilo que é básico. Tem uma hora que cansa. Aí o próprio empresário fala: não, velho, faz o seguinte, eu vou tirar esse cara dessa vaga, vou promover ele para o mercado de trabalho e vou trazer outro. Que o processo existe. É. O processo funciona. Agora as pessoas não seguem o processo. Então o empresário, ele nunca demite ninguém. E às vezes ele fica com peso no coração, né? Ah, não, mas eu não posso demitir, eu não... Ai, é muito ruim demitir alguém. Amigo, se você não demite uma pessoa, que na verdade ela que está se demitindo, você está afundando a sua empresa. Então, às vezes, eu estava conversando uma vez com um cara chamado Sérgio Zimmermann, que foi o fundador da Pets. E ele, um determinado momento, fez isso, não demitiu um pequeno grupo de pessoas por compaixão, né? Não estava com coragem de fazer isso, mas eram pessoas que não traziam mais resultado para a companhia. E, simplesmente por não ter demitido essas pessoas, alguns meses depois ele acabou falindo. E aquelas 20, 30 pessoas que precisavam ser demitidas, na verdade, houve uma demissão de 400. Porque a empresa inteira quebrou. Então, olha só a responsabilidade que eu tenho. A minha responsabilidade, então, como empresário, como gestor, é analisar o meu quadro de colaboradores e identificar, através de dados, quem está se promovendo e quem está se demitindo. É só isso que eu tenho que fazer. E aí, despertar no meu colaborador esse nível de consciência, porque às vezes ele não tem. Ele acha que é a empresa que tem que fazer tudo. A empresa é que tem que se ajustar, a empresa é que tem que fazer, a empresa é que tem que entregar. Não, mas peraí. Aqui é uma empresa onde a empresa por si só não faz nada, quem faz é gente. Então é você que se demite, é você que se promove. E a gente já teve várias conversas assim, em vários sentidos diferentes. Sim. E eu olhava e falava: Maurão, olha, essa pessoa aqui, não dá mais não, vamos conversar com o Vitor lá e tal. Na verdade, você, por 2 vezes você me falou, você vai ter problema. E aí o Vitor, que é o gestor lá, que é o administrador do curso, trocou uma ideia com ele, tá? E na verdade eu ficava resistindo, assim, eu falava: não, mas a pessoa é boa, uma pessoa boa, tal. E a pessoa mesmo fez uma besteira gigante e foi embora. E por uma questão até de coincidência, não foi por conhecer, tinham sido seus funcionários. E você já tinha dito: olha, aqui não dá. E eu vejo, Vinícius, que eu fui na sua sede antiga, eu vejo o nível de profissionalismo que você atingiu aqui na tua nova empresa. Tipo, por exemplo, você sempre foi um cara muito atento a todos os detalhes, mas eu cheguei numa empresa diferente. É uma empresa que, por exemplo, quando eu subi o prédio, eu falei assim: porra, Vinícius adora botar empresa no centro de Brasília. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aí quando eu entrei aqui, me impactou. Cheguei na sua sala, não é mais uma sala do professor Vinícius. Não. É uma sala do CEO de uma agência. Na verdade, não é uma agência, é um multinegócio, né? Você não tem uma um agência. ecossistema. É um ecossistema. Você não hoje, eu não vejo você como um cara de marketing digital apenas. Eu vejo você como um cara de comunicação que vende qualquer coisa. Se botar você para vender lote de terreno, você vai vender. Se botar você para vender lancha, carro da Porsche, você vai vender. Então, tipo, eu chego aqui hoje numa nova estrutura, um negócio muito mais profissional.
com equipes separadas, que você já tinha, você sempre teve esse processo. E uma coisa, Vinícius, que me chama muita atenção, e eu sei que poucas pessoas tiveram contato, talvez algumas já tiveram contato com você, tem uma coisa em você que eu acho pela sua ser mais novo, me chama bastante atenção e me fez abrir o olho. Você é como se fosse uma antena de recepção. Você capta muita coisa de tudo. Por exemplo, teve uma vez que você estava me explicando um negócio, você falou assim, que eu vi isso num gamer. E naquele momento, eu mais de uma visão mais tradicional, de que, por exemplo, se eu sou advogado, se eu sou procurador, eu vou olhar o meu nicho. Benchmark, né? Tipo, você não olha só para o nicho de concurso, você não olha só para o nicho de marketing digital hoje. Por exemplo, tô olhando para o nicho de concurso. E você estava olhando para game. E eu falei, cara, por que que esse moleque é maluco, você tinha uns 29 anos, tem uns 3, 4 anos isso. Só que aí eu fui ver o vídeo que você me indicou. E eu fui lá mexer no vídeo e eu fiz, caramba, olha isso. Um negócio de game, que é um comércio de game, como a gamificação de tudo e o mercado de game, o business do game, tomou uma proporção tão gigantesca, com algumas ferramentas que, por exemplo, podem ser aplicadas no curso para concurso, na tua empresa de vendas, de marketing. Total, total. E eu acho que esse é um grande diferencial, assim, Maurão, porque, primeiro, que eu não tava olhando o joguinho a ser jogado. Eu tava olhando o jogo por trás do jogo. Isso. Olhar o jogo por trás do jogo te traz repertório. E o repertório muda todas as coisas. Porque eu consigo enxergar uma situação que é favorável para o cara que eu possa adaptar ao meu negócio, ao meu nicho. É você furar a bolha. Quando você vai lá em outro nicho, pega uma informação e traz para o seu, significa que você foi o pioneiro no seu nicho. É como se você estivesse fazendo algo novo. E o algo novo sempre impacta. Então, o empresário, ele gosta de olhar só para negócios, né, que tem relação com o dele, só para a concorrência dele. Cara, sai daí. Dá 2 passos para trás, vê o que estão fazendo em outros mercados, em outras atividades, que aí você pode aplicar na sua parada. E eu gosto muito dessa visão assim 360. Olhar o todo do que está acontecendo, do gamer, a instituição de investimento que tem, sei lá, 1 bilhão de, de patrimônio gerenciado, e até o cara que está começando agora e que faz rifa. O cara que faz rifa. Não, isso é um Pô, conceito bet. Cara, bet. como que esse negócio é tão gigantesco? Não estou dizendo que você vai ter que abrir uma empresa de bet, por exemplo, já está dominada e tal. Mas qual é o conceito ali por trás? Né? O Sim. que é que está por trás dessa difusão? Então, assim, acho que você sempre esteve atento a isso e visualizando essas coisas. Isso é conhecimento, né, Vinícius? É. É visão do todo, é abertura da tua antena. E eu vejo isso, assim, as pessoas estão muito felizes. Você falou do cara da Pets. Vamos pensar, 20 anos atrás, você tinha 12 anos, eu tinha 19. Você chegava numa loja para comprar uma ração pro teu cachorro. É bagunçada, sabe? Aquela sensação. Você não tinha uma experiência lá. Você vai numa Pets, o cara pegou um conceito, o cara tem salãozinho de beleza de cachorro, que é tosa, né? Sim. Pet shop mesmo. Ele tem veterinária, ele tem farmacinha, ele tem tudo. Ele botou ou seja, esse cara olhou na frente. Tem um cartãozinho da Pet, se eu não me engano, para criar uma comunidade e Sim. ter a Recorrência. recorrência e tal. Então, assim, esse cara viu outras coisas, né? Por exemplo, essa questão do digital mesmo, né? Tipo, quem não estava enxergando o digital 20 anos atrás, você fala muito, você é um cara atento a isso. A Virgínia, você não olha a Virgínia como uma... Virgínia é a blogueira, né? A youtuber e instagramer, né? Influencer. Você não olha a Virgínia como uma mulher que está fazendo dancinha de bunda. Você olha a Virgínia como um business. E o que é que por trás? As pessoas não conseguem enxergar isso. E assim, tem que respeitar, porque faturou mais de 200 milhões. Sim, um absurdo. Né? Então, tipo assim, eu não posso ter mais aquele preconceito de, tipo, não, isso aqui, não. Não, não. Eu tenho que me despir, copo vazio, aprender com todo mundo e botar para executar. E esse grande lance que você falou, Maurão, que muita gente tem a visão, né? Consegue enxergar, cara, há 20 anos atrás eu via que essa seria uma grande oportunidade. O cara tem a ideia, mas ele não executa. E passam-se alguns anos, ele olha e fala, caramba, eu tive essa mesma ideia. Irmão, ideia não tem dono. Ao mesmo tempo que eu tô tendo essa ideia, várias outras pessoas também estão tendo essa ideia no mesmo exato momento. Eu acredito que isso é uma frequência. Sim. Quem tá na mesma frequência vai ter as mesmas ideias. Quem vai se tornar dono dessa ideia? Quem colocar em prática. Quem colocar em prática. E aí eu quero te fazer uma pergunta.
Tu teve essa ideia da mentoria, do método, junto com teu irmão e tudo mais, vocês montaram o Instituto Fórmula e sucesso como um todo. O que que tu diria pra alguém, cara, que tá começando nesse mundo de mentoria? Tu acha que vale a pena entrar? Não vale a pena entrar? Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, eu vejo um mercado hoje jurídico e de concurso, não só de concurso, mas jurídico também, de pessoas ensinando a outras o que fazer. O método, ele não pode ser algo, como, ele tem que ser sistematizado. Então você quer criar um método, por exemplo, advocacia de sucessão e famílias. É um professor, um ex-juiz, né, o Jailton, que você vê que ele tem um método. Ele foi vender esse produto dele. Você vê, por exemplo, o Ítalo Marcilli, não sei se você recebeu e-mail, vendendo curso jurídico. Tem um cara do meio jurídico que deve ser amigo, Tá irmão dele, dentro do o ecossistema José dele. Roberto, não, é tipo amigo mesmo, eles são Ah, sim, considerados sim. amigos. São do Rio de Janeiro, não sei qual é o nível de relação, mas o José Roberto, ele é um cara que é defensor público no Rio e tem um curso para concurso que vende muito. E é focado na figura dele. Eu recebo um e-mail do Ítalo Marcilli vendendo curso de advocacia trabalhista. Você vê, por exemplo, aquele José Andrade vendendo mentorias, saiu da magistratura para vender mentorias de advocacia. Você vê para concurso. Pô, quem é que não quer ganhar hoje 30 mil por mês, 40 mil por mês? E você apresenta um método, você dá um caminho. Eu acho um caminho totalmente válido, entendeu? E, Vinícius, você falou uma coisa sobre a visão, né? E eu acho que a visão que você tem hoje, por exemplo, a pessoa que está lá fora, tem que ter uma visão realista, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele quer vender uma mentoria de um produto que tem um público pequeno. Não tem muito o que fazer. O nosso amigo lá, o Joãozinho, ele quer vender e ele sempre fica, pô, eu quero vender o meu conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, uma aula tal. Eu falo assim, cara, mas é um público muito pequeno. Então você tem que ter realidade. Não dá para ser um público muito pequeno, só se você for se cobrar 100 mil reais por aluno. Mas não vai ter isso, porque o retorno financeiro não vai ser esse. Mas eu acho que a visão, Vinícius, ela também vai. Você tem a visão inicial, e você falou uma coisa de começar. Porque depois que você começa a ver outras coisas a partir dali. Por exemplo, o Jeff Bezos, da Amazon, ele era um cara do mercado financeiro, ganhava muito bem, e ele, na verdade, ele não tinha noção do que ele ia fazer. Ele queria vender livro na internet. Ele falou, pô, se eu botar um site e tiver um e-commerce, que eu não sei se já chamavam e-commerce, e vender livro pela internet, eu não preciso ter essa estrutura de... Ele viu que as livrarias iam acabar. Estão acabando. Entendeu? Tipo, isso 20 anos depois, Aham. a Amazon começou. Só que, olha só, o cara viu que dava pra vender livro pela internet. Se dá pra vender livro, irmão, dá pra vender tudo. Então, da visão inicial, não necessariamente a tua visão inicial, você que tá vendo, vai ser a visão que vai continuar. Porque hoje, Vinícius, você tem outro negócio. Você teve a visão inicial de mexer com concurso e hoje você mexe com business. Eu tive a visão inicial de mexer com concurso, porque eu sou professor de curso para concurso, passei em concurso. Tipo, eu tenho próximos passos já definidos, usando a mesma base. Foi o que o cara da Amazon fez. Ele foi vender livro. Dá para vender copo de vidro? Dá. Dá para vender relógio? Dá. Dá para vender roupa? Dá. Dá para vender eletrônico? Dá. Eu lembro, assim, uns 10 anos, o pessoal falava de Amazon, ainda não era uma coisa. Ah, comprei na Amazon, comprei na Amazon. Era mais livro, comprou na Amazon, comprou na Amazon. Só que você começa a entrar no site da Amazon e aí você começa a ver visão, aí depois processo, depois atenção, checkout. O checkout do cara não existe. Checkout, Vinícius pode explicar melhor, mas é basicamente o processo da compra. Se você vai comprar no site normal, você tem que preencher os dados, clicar, não sei quantas confirmações, papapá. O da Amazon, você já faz lá um cadastro prévio, você vê um livro e pum, clica, já comprou, Acabou. já debitou no seu cartão. Então isso, num processo de venda, como é muito emocional, cara, amigo, isso aumenta quantos por cento a venda dele? Muito. 1 milhão de... Eu não sei, é um negócio absurdo, porque tem hora que eu compro alguma coisa e falo, puta, não devia ter comprado. Mas na hora eu tava pesquisando, gostei, principalmente livro. Ah, vou comprar. Pum, cliquei, já era. Cara, ontem eu comprei um livro pela Amazon e eu não sei nem que cartão tava cadastrado lá. Eu também não Eu sei. não lembrava mais, cara. Eu simplesmente comprei e o livro só chega dia 12 de fevereiro. É um livro top. Não, e raciocina comigo também. Beleza, é um livro de 12 de fevereiro, provavelmente é difícil. É, Mas a entrega dos caras é absurdamente rápida. Então, cara, surgiu uma plataforma nova, que era a internet. Ele viu uma primeira coisa que ele podia fazer, que era a venda de livros. Eu tenho certeza que ele não pensou nesse tamanho que tá hoje. Não. E aí ele Até viu. porque você, a cada 20 metros, você vai aumentando a visão, né? Vai aumentando a visão, porque você não consegue ver. E, por exemplo, hoje o maior business da Amazon não é a venda na internet. Daí o cara viu que a internet ia virar um espaço.
E aí criou a AWS, que é, na verdade, um serviço de nuvem, um multisserviço. Sócio de todo mundo. Sócio de todo mundo. Até o Google parece que tá na Amazon, né? Tá na Amazon, tá hospedado na Amazon. É bizarro, é bizarro. E aí você Agora, vê isso. agora Maurão, mas vamos Pode falar, voltar. pode falar. Voltar aqui pro lado da educação. Tu acha que vale a pena o cara entrar para uma mentoria, fazer mentoria ou um curso, alguma coisa na internet nos dias de hoje, ou você acha que já tá saturado essa parada? Não, eu acho que tem caminho. O cara tem que ter conhecimento, tem que ter realidade. Agora sim, Vinícius, não dá pro cara ir na intuição. Boa. Por exemplo, hoje, vamos lá. Eu tô no mercado de educação. Você tá lá no comercial, parte de vendas. Eu vejo vários caras que têm muito talento, só que eu olho o modelo de negócio deles. Eu vou dar um exemplo simples. O cara tá fazendo uma campanha patrocinada assim, visite meu Instagram. Aí beleza, pode ser uma estratégia, mas não é. É o que ele sabe fazer. Clica no botão, patrocinar e vai. Esse cara tá jogando dinheiro fora. Ele tá gastando uma energia, ele tá batendo um prego numa parede, ele tá batendo com esponja. Ele não vai ter retorno. É verdade. Aí se ele tem um conhecimento, ele tem um método, ele não é maluco. Quando eu falo maluco, assim, ele não é um cara inconsequente. Ele tem que buscar um apoio de um técnico. Ele tem que saber como é que se faz o marketing. Por exemplo, eu era aquele cara. Eu não sabia, mas lá, para fazer campanha que não tinha objetivo de... Eu vejo que você fez a pergunta uma vez, mas o objetivo é... Pergunta simples. Essa campanha é com objetivo de conversão ou de visualização? E dentro da minha cabeça de leigo, eu queria botar um grupo sem página de obrigado, sem nada, tipo com uma campanha. Aí você chegou, não, cara, não tem nada a ver isso. Eu lembro que você fez uma pergunta uma vez assim, mas qual é a tua taxa de conversão? E eu chutei alguma coisa para não parecer que eu tava perdido. Eu não sabia fazer. Então, Vinícius, tem mercado, tem muita gente querendo consumir. E tem muita gente querendo transformar a sua vida. E você, provavelmente, a pessoa que tá vendo a gente, tem esse conhecimento. Agora, entrar, Vinícius, no negócio sem um apoio de um técnico que conheça o processo, e aí é onde entra a coisa, pessoal. Por exemplo, lá do lado do Fórmula tem algumas empresas de marketing. São empresas de marketing. Os caras não têm a menor noção como se vende um infoproduto. São empresas grandes. Os caras estão fazendo marketing de 20 anos atrás. Não é o marketing de hoje. Vou te dar um exemplo. Só nas conversas com você, eu leio os livros que você indica e tal. Outro dia eu encontrei um cara, ele é dono de um pet shop aqui em Brasília, muito grande, cara, tem 14 lojas. Cara, muito rico mesmo, assim, uma família estruturada e tal. E ele queria que as pessoas baixassem o aplicativo dele. Ele gastou uns 80 mil reais com envio de SMS, e-mail marketing, tal, campanha, conversão baixíssima. E aí eu pensei assim, tá, beleza, mas o que é que o cara tá proporcionando para isso? Eu até tive uma ideia assim, falei uma coisa para ele, eu falei, cara, por que tu não faz um curso online como primeiros cuidados com pet, dar uma educação pro cara baixar o teu aplicativo? Que vai estar lá de graça no aplicativo por exemplo, esse relógio da Apple, você tem um também. Pô, é um negócio que você começa a usar, eu vou baixar o aplicativo dele porque ele vai medir meu batimento, vai ver quanto eu fiz, vai ter a meta diária, ele vai me dar uma meta de atenção plena, consumo de água. É claro que eu vou baixar. Se eu não visualizar, isso é ciência. Eu não posso achar que o cara vai querer comprar meu curso, porque Cara, eu vi um negócio ontem muito legal na internet, você já viu esse vídeo? Falou que um doutrinador do direito, que era muito famoso, que tinha vários livros, ele não falou quem era, falou assim, se eu entrar no digital, eu vou vender muito. Pode ficar tranquilo, todo mundo vai comprar meus livros. Cara, o cara já era um doutrinador. Vai vender. O cara de marketing falou, eu não quis falar para ele, mas ele não ia vender se ele não jogasse o jogo e tivesse método de venda como você oferta dentro da sua mentoria. Então, tipo, por que é que eu fiquei muito seguro? Pô, eu já tinha conversado com empresas de marketing. Os caras não sabiam do business, da venda do infoproduto. Aí quando você senta com você que já vendeu o seu e faturou muito, você fala, não, tem que fazer isso. Você não tem dúvida. E é isso que eu ia te perguntar, assim, como é que foi para você, Mauro, para a empresa como um todo, quando a gente entrou nessa parceria, né, para poder fazer o marketing do teu negócio, pra poder fazer as vendas? Como é que foi isso? Conta pra galera. Cara, pra mim, basicamente, eu não entendi o jogo. Eu basicamente não entendi o jogo. Eu não conseguia ver onde é que eu tava errando. Então, provavelmente, intuitivamente, eu ia ficar muito tempo até eu te conhecer ou encontrar alguém. E é engraçado que eu vi as mensagens que depois você trouxe sistematizada, aleatória. Eu tinha comprado já curso de vários caras de lançamento, tinha comprado curso de
de marketing, não sei o quê, para tentar entender, e não fazia o menor sentido. Por quê? Eu não conseguia com aquilo juntar o início, o meio e o fim, que é o lance do método. Aham. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. A oferta na live. Que horas é que a oferta entra? Como é que ela vai ser apresentada? O que é que vem antes da oferta? Eu, como professor, eu erro muito. Se eu não tiver um cara como você do lado para me orientar, eu não tenho como fazer, porque eu vou estar focado no método. Eu quero explicar o que eu acho que é importante. E realmente até pode ser importante. Só que o Só que é processo diferente de vender. é diferente de vender. Boa. Porque a venda é diferente. Por exemplo, cara, a venda. Você lembra aquela live que a gente fez? Foi a maior venda rápida do Fórmula da história. E você controlou todo o processo. Você controlou início, meio e fim. E, cara, depois analisando tudo que foi feito, no meio da live, eu pensava, porra, mas eu não tô falando do método. Pô, mas eu não tô falando do conteúdo. Caramba, eu não tô falando do conteúdo. Eu tô aqui falando abobrinha sobre a minha vida, não sei o quê. Só que, cara, a galera no chat, eu quero, eu vou. Cara, a galera comprou coisa de 10 mil reais. Você tem noção? E a galera lutando para comprar. Isso no processo de 1 hora. Então, é isso que eu tenho para dizer. Tem mercado para mentoria. Se o cara hoje é servidor, ele não pode, ele não acha que a vida dele acabou, porque tem mercado para ele vender o conhecimento dele. Vai ter gente querendo passar no concurso com aquele conhecimento. Vai ter gente querendo ter acesso àquele conhecimento. Claro, tem que ver as regras dos códigos de ética dos servidores públicos, tudo que é permitido, o que não é. Por exemplo, eu não poderia por exemplo, tratar de teses da procuradoria. Eu poderia dar aula de temas que eu vejo na procuradoria, mas sem dar um direcionamento. Um juiz, por exemplo, tem umas limitações maiores, tal. Pode dar mentoria. Não pode dar mentoria e não pode, por exemplo, falar de processos dele, e aí isso já gerou alguns problemas. Mas eu entendo que tem caminho. Agora, se o cara for pelo caminho dele aprender intuitivamente e dele bater cabeça, para quem dá aula, quem mexe com concurso, é basicamente aquela história lá, que os caras escrevem assim, né? Vejo isso direto. O cara tá querendo vender uma mentoria dele, mas com a mensagem errada. O negócio é ler a lei, fazer exercícios e revisar. E o resto é balela. Ah, não é balela. Ah, o negócio é abrir, fazer live, produzir. Você entra, é produzir conteúdo. Exemplo clássico, Vinícius. O cara disse: paguei 60 mil reais para ter. Eu fui lá, ouvi um monte de palavra. E, meu irmão, se você não souber o processo, você não vai. Ah, eu entrei. Tá, mas e aí? Você tem uma página de vendas? Você tem uma landing page? Você tem uma página de obrigado? Você sabe montar um grupo de WhatsApp? Você tem um processo de venda? Você tem uma equipe de venda treinada? Você tem um script de mensagem de vendas? Tudo isso faz tanta diferença que quando a gente que é leigo começa a olhar com olhar, vendo que um cara que é técnico como você, a sua equipe, faz, você olha assim, eu poderia, você falou isso para mim uma vez, o detalhe importa. O detalhe importa. Você pode vender 5 mil, você pode vender 500 mil, com o mesmo investimento. Mas o detalhe importa. Você fala muito isso. E outro dia eu peguei um outro conceito de outro cara que ele falou assim, é o planejamento minuto a minuto. Putz. Uma live de lançamento, você não pode errar. Putz, planejamento de minuto a minuto. Isso é muito bom. Cara, isso é muito bom. Porque parece que minuto a minuto você tá refazendo o tempo inteiro. Mas não é isso. Não é isso. Você tem um plano. Mas a cada minuto esse plano pode ter ajuste. Sim. Nossa, peguei essa sacada aí. Muito Não, bom. e tipo, Planejamento minuto a por minuto. exemplo, não tem como. Quando você fez o pitch, quando você fez o pitch lá com a gente na live, eu juro pra você que eu achei que não ia dar certo. Porque é aquela história, a gente não controla a venda, controla o processo. Foi tudo tão bem feito que, cara, teve gente que comprou que nem sabe por que comprou. Exatamente. comprou. Exatamente. Entendeu? E a venda é o motor do negócio, né, Vinícius? A venda é o motor do Muito bom. negócio. Sensacional. Maurão, se fosse dar uma dica aí, uma última dica pra quem tá assistindo a gente aí, olhando pra aquela câmera ali, o que você diria pra galera aí que tá assistindo a gente? Cara, o perfil aqui é de empreendedores, né? O quadro é all-in. O que eu posso dizer é, eu tô aqui na presença de um cara que é muito mais novo que eu. É um cara que a gente já teve, né, debates, né, sobre a vida, sobre... Só que o Vinícius, ele tem uma coisa, né, que é a fome pelo conhecimento. Ele fala muito isso, né? Pô, investir tanto de curso, investir tanto em mentoria. Eu viajei para os Estados Unidos e fui fazer. O que eu diria para vocês é o seguinte: você tem hoje um conhecimento, você quer vender o seu conhecimento, você quer empreender, você quer ter alguma coisa. Primeira coisa, não dá para ser inconsequente. O mundo hoje está muito mais complexo.
Você tem que aprender como fazer. E tudo é processo, tudo é estudo, tudo é técnico, tudo é metodologia. O que eu diria é, primeiro, tem essa visão clara, acredito no que você está fazendo. A gente falava sobre isso, né? É muito difícil alguém acreditar por a gente e ninguém vai acreditar por a gente. Ninguém. Você vai passar por dificuldades, você vai ter que ter força para isso. Só que eu entendo, pessoal, que a ansiedade e os problemas, né, que a gente vem, e a desistência, você ficar paralisado, 90% é causado por falta de conhecimento técnico e de metodologia. E a minha indicação é, se você quer vender alguma coisa, se você quer entrar no mundo digital, você quer empreender, mesmo que você tenha um negócio físico, procure conhecimento, procure uma mentoria, procure estar perto de alguém que sabe o processo, porque para mim foi decisivo. Eu estou aqui na frente de um cara que salvou meu negócio, salvou a empresa. É minha, a empresa é minha, eu sou servidor público, não posso ser administrador, mas a empresa é minha. E no ano que eu conheci o Vinícius, tem uns 4 anos, o meu negócio ia morrer. E não foi tarô, não foi astrologia, não é que eu não acredito. Não foi. Não foi sorte, não foi mega sena, foi conhecimento técnico que salvou meu negócio. Era um cara que já sabia o processo e me ensinou passo a passo. Falou, olha, basicamente, você é professor, você é um servidor público, você quer sair para vender, você é um médico, você é um dentista, você quer empreender, que eu acho que esse é o público que está vendo aqui o nosso podcast, você é um empresário, cara, você é bom naquilo, você não é bom no que o outro é bom. Então, tenta procurar um especialista, procura um especialista que conheça a tua venda, como no caso que me ajudou, eu não estaria nem aqui hoje, talvez eu estivesse hoje em outro lugar, né, já ter fechado o curso. Procure alguém que tem conhecimento técnico, procure ciência, procure método, que o meu negócio vai dar certo. Menos intuição, mais metodologia. É isso, assim, eu estou sendo um pouco pragmático e frio, mas basicamente é isso que eu acho que dá resultado. Sensacional. Você que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, compartilhe esse podcast e se inscreva no canal. Satisfação e até a próxima.